Boa tarde, crianças. Bom dia, boa noite. Não sei que horas que vocês vão estar assistindo isso, né? Mas estamos aqui de volta, graças a Deus, restauradas, restituída, né? Vim até animadinha hoje, né? Com o meu arquinho novo. Podia ter usado na semana passada, né? Do Sol da Terra, da Luz no Mundo. Mas doida para estrear os meus novos arcos, comprados lá com a tia Cris Pereira. Amo o material dela de trabalho. Estive com ela alguns dias atrás, eu vim trazendo uns recursos novos para a gente usar nas nossas aulas e também nos artigos. Mas e aí, criança, tudo bem? Vamos iniciar o nosso devocional de hoje. Estamos no nosso 11º devocional. A nossa lição de discipulado do hoje é sobre a fé. E a gente está chegando na reta final dos nossos encontros virtuais. Ainda restam aí 3 encontros para a gente poder estar encerrando essa série de discipulado. No feriado, a gente não vai ter vídeo, né? Na semana anterior também, a gente atrasou um pouquinho com o vídeo, que a tia não estava muito bem. Atrasou para postar o vídeo, mas já está tudo ok, tudo em dia, graças a Deus. Mas já está dando gostinho de saudade. Vamos orar? Vamos lá, crianças falando com Deus, agradecendo, louvando, agradecendo o nome do Senhor. Pai, muito obrigada por mais um dia que o Senhor nos concede, Senhor. Muito obrigada por termos a oportunidade de falarmos a tua palavra, de ensinar a tua palavra para as crianças, Senhor. Nós agradecemos por ter acesso à tua palavra, Pai. Sabemos que muitos irmãos ao redor do mundo, eles não têm essa liberdade que nós temos. Te glorificamos, te adoramos, exaltamos o teu santo nome e te pedimos em favor desses irmãos. Que o teu Santo Espírito possa estar visitando, consolando, confortando e aumentando a fé deles, Pai. Desses que estão lá, sedentos pela tua palavra, e aumentando também a fé daqueles que você tem chamado para ir até lá pregar a tua palavra. E peço, Senhor, que reveste com o poder do alto teus missionários, Senhor. Que aumenta a fé deles nesse dia, que sustenta, que supra todas as necessidades, Pai. Que ajude-os a vencer, a resistir aos dias maus, Senhor. Quero te agradecer, Pai, por essa ferramenta que o Senhor nos dá, que é a internet, para que a gente possa estar acessando as nossas crianças e falando do teu amor. E te pedir em nome de Jesus que propaga a tua palavra também pela internet, Senhor. Quantas crianças estão carentes, estão necessitadas. E que elas possam ter acesso, Senhor, e conhecer a Cristo Jesus através dessa ferramenta. Eu quero te pedir em nome de Jesus que faça presente no nosso meio nessa manhã. Eu quero te pedir que o Santo Espírito tenha liberdade para falar conosco, falar através de nós, Senhor. Que nós possamos aprender mais do que está ensinando. Que nós possamos ser instruídos por Ti mais do que nós costumamos instruir, Pai. Em nome de Jesus, faça presença. Em nome de Jesus, faça presente, Senhor. E que a tua presença seja a direção de tudo aquilo que nós temos em nossa vida. E nesses estudos dirigidos que estamos fazendo em nome de Jesus. Amém, crianças? Como a tia Lu falou, o tema da nossa lição é a fé. E a gente costuma ouvir aquele versículo que fala que a fé é a certeza das coisas que não podemos ver. Mas a tia Lu hoje vai trazer uma descrição diferente da fé. A fé, nós vamos dizer que a fé, ela é a certeza do poder de Deus. Deus, ele é todo poderoso. Ele é digno de toda honra, de toda glória, ele detém todo poder. Ele é aquele que sabe de tudo, ele é aquele que vê tudo, que ouve tudo. Ele tem ali a onisciência, a onipresença. Ele tem todos os seus atributos. Mas ele tem todo o poder. Não tem nada que seja impossível para Deus, como diz lá o livro dele, de Lucas. Nada é impossível para Deus, nada. Quando tem alguma coisa que Deus não faz, ele não faz porque não é da vontade dele. Mas não porque ele não tem poder para fazer. Ele tem. Às vezes nós temos um problema para resolver e a gente tenta pensar como é que vai resolver e não tem solução. Porque nós usamos a nossa mente humana para criar possibilidades para resolver determinada situação. Mas Deus não. A mente dele não é limitada como a nossa. Todo o poder é dele. E ele vai lá e resolve aquilo de uma maneira sobrenatural que nós nunca imaginamos que seria possível acontecer. Mas Deus tem poder para fazer. Então, essa certeza que nós temos que ter. No nosso texto de hoje, né, tem 2 versículos e um deles
é o texto em Hebreus, no capítulo 11, no versículo 1, que diz que a fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos e a prova de que existem coisas que nós não podemos ver. Essa é a versão da nova tradução da linguagem de hoje, que resume isso que eu falei no começo, que é a certeza das coisas que nós não vemos, mas a gente pode até não ver, a gente sabe que a gente vai receber. A gente pode não ver a glória de Deus hoje, mas a gente sabe que ele existe, a gente sabe que a gente vai estar lá um dia, em nome de Jesus. E o outro texto, eu convido vocês a abrir a Bíblia de vocês no livro de Marcos, no Evangelho de Marcos, no capítulo 5, a partir do versículo 25, que diz assim, ó, e estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia. Ela padecia muito sob o cuidado de vários médicos e gastara tudo que tinha, mas em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou-se por trás dele e no meio da multidão e tocou em seu manto. Porque pensava, se eu tão somente tocar em Jesus, ficarei curado. A NVI diz que se eu somente tocar em suas vestes, e tem uma outra versão que diz que se eu somente tocar na barra ou na orla das suas roupas, eu serei curada. Então, essa mulher, ela tinha uma fé tão grande que ela entendia que ela não precisava nem tocar em Jesus, que se ela tocasse em alguma coisa que tinha contato com Jesus, ela já seria curada. Imediatamente cessou a hemorragia e ela sentiu que seu corpo estava livre do seu sofrimento na hora que ela tocou na roupa de Jesus. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído o poder, virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou no meu manto? E responderam os discípulos: vês, Senhor, vês a multidão aglomerada em volta de ti e ainda perguntas quem é que tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo do que tinha acontecido, ela aproximou-se, prostrou aos pés de Jesus e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então ele lhe respondeu: filha, sua fé a curou. Vá em paz, fique livre do seu sofrimento. Não era comum as mulheres tocarem em Jesus. E aquele sangramento daquela mulher, aquela hemorragia que ela tinha, né, tornava aquela mulher uma pessoa impura. Além das mulheres não terem essa liberdade de estar no meio dos homens e tocarem nos homens, ela era impura. A gente vê lá nos livros de Moisés, né, lá em Êxodo, Deuteronômio, em Levíticos ali, que foram instituídas leis para manter a conservação, a saúde e a sociabilidade das pessoas. E no meio dessas leis tinha uma lei sobre a mulher, quando ela menstruava, quando ela sangrava, ela se tornava impura, ela tinha que ficar 7 dias fora do arraial. Então, ela não podia tocar em nada das pessoas ali, ela não podia se aproximar das pessoas, senão aquelas pessoas seriam impuras. E aquela mulher, ela com esse sangramento impura há 12 anos, ela vai ter com Jesus, e ela toca, ela entende que ela não precisava tocar em Jesus propriamente dito, que até a roupa dele poderia fazer a diferença na vida dela. Ela toca na orla de Jesus. Jesus está no meio de uma multidão espremendo, muitas pessoas querendo chegar perto, e Jesus na mesma hora pergunta: quem tocou na minha roupa? E as pessoas que estão em volta respondem para Jesus: mas como assim quem tocou na minha roupa? Olha quantas milhões de pessoas tem aqui. Como é que a gente vai saber quem tocou na sua roupa? E Jesus fala: não. Me tocaram de uma maneira diferente. De mim saiu virtude. Não foi um toque qualquer, teve intencionalidade. E aquela mulher, sabendo que era ela, o que tinha acontecido com ela, sabendo que ela tinha sido curada naquele momento, ela se prostra com medo. O versículo diz pra gente que, no versículo 33, eu acho, diz que ela, com medo, contou a verdade a Jesus Cristo. Porque ela seria punida. Ela era impura, não podia estar no meio do povo, ela não podia ter contato com o homem, ela não podia tocar no homem, ela fez tudo isso ainda com Jesus Cristo. Ela sabia que ela podia ser condenada à morte naquele momento. Mas mesmo assim, ela criou coragem, foi lá e confessou diante de Deus. E a resposta que Jesus dá para ela é para ela ficar em paz. Que a fé dela havia curado ela. E que ela podia seguir com a vida dela. Jesus não falou para ela assim: a minha roupa te curou. Não, Jesus falou para ela: a sua fé te curou. O crer. E se a gente ver esse texto aqui, né, a gente continuar estudando esse texto, a gente vai ver que teve a situação da filha de Jairo. Enquanto Jesus estava vieram e falaram que a filha de Jairo estava doente,
e pede para ir lá, e Jairo, ele suplica Jesus para ir. Quando Jesus está indo em direção à casa de Jairo, vem essa mulher, aborda Jesus, tem essa situação, e quando acaba isso, a gente vê que as pessoas voltam para falar que não adiantava mais ele até a casa de Jairo, que a filha de Jairo já havia morrido, e a gente vê que Jesus vai, e a gente vê outros milagres acontecendo, e a gente vê a fé. É um texto muito rico que vai falar muito da fé, dessa fé que Jairo teve em Jesus Cristo, dessa fé dessa mulher, e tudo remete a gente a essas experiências sobrenaturais que a fé traz para a gente. A gente vê essa mulher ser curada de um fluxo de sangue de 12 anos, de uma hemorragia de 12 anos, e a gente vê essa filha de Jairo ressuscitar pela fé. Então, a fé, como diz aqui, né, em Hebreus 11:1, ela é, é a certeza que existem coisas que a gente não pode ver, mas que elas existem. E que um dia nós veremos essas coisas. A fé é a certeza que acontecem coisas inexplicáveis, coisas sobrenaturais. Só que não é só uma coisa inexplicável e sobrenatural, não é uma coisa assustadora, não é uma coisa. São coisas tremendas, coisas que mudam vidas, que mudam gerações, que mudam a história de nações. A fé, ela tem poder para mudar o coração de gente. Eu vejo muita gente falando, né, que a oração, ela muda, ela move o coração de Deus, move a mão de Deus, mas a fé, ela tem um poder assim. Eu fico tentando imaginar e não consigo imaginar, visualizar um Deus tão bom, tão misericordioso, tão grande, olhando lá de cima e vendo uma pessoa assim tão insignificante como eu sou, e aí ele olha para minha fé e dá aquele sorriso e fala assim, ó, tem fé. Ele fala para a gente que mesmo que a nossa fé seja pequenininha, do tamanho de um grão de mostarda, mas que tenhamos fé. Então, a gente tem que entender de cara, precisamos ter fé. Ela pode não ser grande, né? Queria muito ter a fé de Pedro que andou sobre as águas ali. Eu queria muito ter a fé de Moisés que botou o pé na água sabendo que o mar ia se abrir, que não interessava como é que ia fazer, ia se abrir. Às vezes eu sou meio dou aquela balançada na minha fé, né? Eu corro lá e falo, Jesus, aumenta a minha fé. Mas mesmo sendo pequenininha, do tamanho de um grão de mostarda, o que a gente não pode é não ter fé. A gente não pode é viver sem. Com fé, tem dias que a gente fica batido, a gente fica desanimado, a gente passa por processos de saúde, tem situações que a gente enfrenta na vida, e o nosso lado humano, o nosso corpo se desgasta, a gente se cansa, a gente fica meio desanimado, mas a fé está lá. Porque se deixar de ter fé, deixa de ter esperança, deixa de ter vida. A fé, vulgarmente falando, vamos chamar a fé de esperança. Mas é exatamente isso, se a gente não tem fé, a gente não tem esperança. Se você não tem uma esperança, se você não tem um sonho, você desiste. Então, mesmo que seja pequenininha, mas que tenhamos fé, criança. Que tenhamos fé. Aqui a Lu ficou divagando aqui sobre a fé, né? O nosso tempo já se avançou. Eu vou compartilhar com vocês aqui as minhas anotações, né? Que perguntam. O que é viver pela fé? Escuta muitas pessoas falando que vive da fé, que vive, eu vivo pela fé, eu vivo para a obra, eu vivo da obra e tal. Mas, propriamente dito, biblicamente falando, o que é viver pela fé? Aí, responde aí, vamos ver. É acreditar que Deus, nosso Pai eterno, é poderoso e nos ampara sempre. Seja qual for a circunstância, Ele tem poder para nos ajudar. A fé é essa certeza que, independente da situação que eu estou, Deus está no controle. Porque eu preciso ser curada e eu não estou sendo curada, mas Deus continua no controle. Não é vontade dele que eu seja curada, mas ele está no controle. Então, a fé é essa certeza que Deus está no controle de todas as coisas. A fé é essa certeza que, independente da circunstância, independente se é luto, se é dor, se é privação, se é falta de provisão, Deus ele está nos amparando. Deus ele continua cuidando de cada um de nós e ele vai nos amparar para sempre. Sempre, sempre. Então, a fé é isso. É você entender que, independente da circunstância que a gente vai estar vivendo, Deus ele vai estar presente na circunstância. A fé é você entender que mesmo que você precise entrar dentro de uma fornalha ardente, como aconteceu com os 3 jovens,
Deus vai entrar na fornalha com você. Mesmo que Deus não te livre de estar numa cova com leões famintos, como aconteceu com Daniel. Ele permite que você entre na cova, mas ele te livra dos leões. Então, a fé é essa certeza, essa esperança que Deus, ele vai prover, ele vai estar presente. Isso é a fé. Mesmo quando nós tropeçamos, quando nós caímos, os braços do Senhor estão estendidos para nos segurar, para nos abraçar. Deus ele está pronto para nos consolar. E se muitas das vezes demora esse cuidado resplandecer, porque Deus está cuidando, Deus não deixa de cuidar, mas demora da gente perceber isso, não é por causa de Deus, é por causa da nossa incredulidade, por causa da falta de fé, por causa da murmuração, é por causa das atitudes que nós temos com relação a Deus. Abraão, né, ele esperou 25 anos pelo filho da promessa, depois que Deus falou que ele queria ser filho, e Sara deu aquela risadinha assim, e Deus perguntou, você está rindo de quê, Sara? Eu não estou rindo. Então, foram 25 anos esperando depois desse momento. 25 anos esperando. Eu lembro que há muitos anos atrás, né, um pouco tempo depois que eu me casei com o Cláudio, e aí eu vi as pessoas testemunhando, e na igreja que eu congregava tinha uma irmãzinha que falou que ela orou 49 anos. O marido dela se salvou por 49 anos a pessoa esperando. Eu já tinha perdido a esperança, eu não ia esperar tanto, eu pensando comigo, né? 49 anos, essa mulher tem muita fé, eu queria ter fé que nem ela. E aí eu comecei a orar pela salvação do Cláudio, depois que nós nos casamos. E a tia Lu esperou 22 anos. Eu tinha uma promessa de Deus lá atrás. E Deus tinha falado para mim que salvaria todos da minha casa, que ninguém se perderia, mesmo que fosse no leito de morte. E eu vi o meu pai ser salvo no leito de morte. Eu vi a minha mãe encontrar Jesus no leito de morte e partir salva. E eu falava para Deus assim no começo, Senhor, pelo amor de Deus, salva o Cláudio antes. Eu sei que só vai salvar, entendeu? Mas não deixa ser no leito. Eu sei que não vai morrer sem salvação, mas me dá a oportunidade de caminhar com ele, de congregar, de fazer a obra. Ele sempre me abençoou tanto no ministério infantil, sempre foi tão presente em tudo, me dá a oportunidade de fazer a obra junto com ele, de caminhar com ele. E aí, passou um ano, passou 2, passou 3, 10, 15 anos. E ele tinha meio que deixou de acreditar. Chegou uma hora que tipo, você já não tinha mais coragem de orar. E chegou uma fase que eu orava e falei assim, Senhor, eu sei que você vai salvar, com certeza que você vai salvar. O Senhor prometeu, se eu cumpro o Senhor promete, o Senhor vai salvar, entendeu? Então aí, né? Entre foi ele. Amém. Eu já não tinha mais força de orar. Eu não tive aquela fé que aquela mulher teve por 49 anos para estar orando, entendeu? E aí eu fiz a campanha dos 40 dias na igreja e voltei a orar por isso. Eu tinha conversado com uma amiga e falei que não estava orando mais. E a minha amiga, não tem que orar, pode deixar a fé morrer e tal. E eu falei, vou começar a orar. Aí logo começou a campanha dos 40 dias na igreja, e eu falei, vou fazer o propósito pela vida do Cláudio, pela salvação dele, e pela misericórdia do Senhor, assim, e para a honra e glória do nome do Senhor. Vocês viram lá naquele domingo de Páscoa, lá quando o Cláudio foi lá na frente, se rendeu a Jesus Cristo, sabe, confessou Jesus como Salvador, e eu vivi aquilo ali que eu passei 23 anos orando para ver acontecer. Deus teve muita misericórdia de mim, que não esperou 49 anos, como esperou com a irmã lá do Galeão. Mas, cara, eu olhava assim e falava, Jesus, muito obrigada, mas com vergonha de que em algum momento eu tinha balançado a minha fé. Eu não tinha deixado de acreditar, mas assim, a fé estava tão pequenininha que às vezes ela parecia menor do que um grão de mostarda. Então, se Deus ele atrasa essa bênção, cumprir essa promessa, a gente atrasa de ver a providência de Deus, não é porque ela não existe ou porque Deus não está provendo. É a maneira como a gente reage à situação, como a gente reage à promessa de Deus. É por nossa culpa que a gente demora a ver o milagre acontecer. Então, crianças, a tia Lu vai encerrar aqui com vocês assim. É por nossa culpa que a gente demora a ver o milagre acontecer. Deus, ele é o mesmo, ele não muda, as promessas vão se cumprir. E a gente precisa ter fé, a gente não pode desacreditar, a gente não pode deixar de acreditar. A gente não pode desanimar. Não é porque a gente não está vendo, a gente olha e perante o olho humano é impossível você ver. Mas vai acontecer porque Deus ele tem poder para fazer. Ele vai fazer acontecer do jeito dele, não é através das nossas perspectivas ou das nossas condições. É na condição de Deus. E a fé é isso, é a gente acreditar. A fé é a gente esperar, é a gente ter esperança naquilo que Deus prometeu.
A maior, né, promessa que a gente tem para a nossa vida é a volta de Jesus Cristo. Irmos morar no céu, um Deus Todo-Poderoso, nosso Pai, nosso Criador, e morar com Jesus Cristo, nosso Salvador. O Espírito Santo de Deus, o nosso Consolador. Então, o nosso grande ajudador. Então, crianças, a gente não pode deixar de acreditar. E a tia vai falar, né, que a fé é essa certeza absoluta do poder de Deus. E Deus tem poder para operar. Aquela mulher, né, que estava lá sangrando por 12 anos, ela confiou que Jesus podia curá-la e ponto. Não, ela não foi perguntar para alguém se Jesus tinha poder. Ela não foi falar com o amiguinho que ela estava querendo ir, mas ela estava com medo. Ela não foi falar para o outro que ela estava sangrando e que ela era impura, que se ela fosse, e aí ia dar condenação. Não. Ela creu que Jesus tinha poder para mudar o quadro dela e ponto. É o bastante. Ela confiou em Jesus e ela foi curada na mesma hora. A confiança, a certeza, a fé é o que vai mudar o quadro da nossa vida. Jesus, ele cuidou dela e ele também cuida de cada um de nós. Ele tem cuidado da tia Lu, assim, de uma maneira sobrenatural. Ela tem vivido experiências com Deus, assim, que eu fico com vergonha de falar. Eu fico com vergonha diante de Deus por causa dessa fé pequenininha que eu tenho, no tamanho de um grão de mostarda. E Deus, ele continua cuidando, ele continua provendo, ele continua sarando. E quando não é da vontade dele fazer do jeito que eu gostaria que fosse feito, ele continua fazendo. E é isso. Ele está cuidando de mim, ele está cuidando de vocês, ele cuidou daquela mulher e tantos outros testemunhos que nós temos em toda a história bíblica, em todos os irmãos que a gente conversa, na pouco a gente vai ver ali diversos testemunhos. Mas o que eu quero pedir para vocês, crianças, assim, com muito amor no coração, tenham fé, busquem suas próprias experiências com Deus, não vivam dos testemunhos que as pessoas falam, não vivam. Vá você buscar ter esse testemunho com Deus, dessa experiência. Vá você buscar o seu milagre, vai você buscar que Jesus aumente a sua fé. Entre você e Deus, através da oração, através da leitura bíblica, do estudo da Bíblia. Vai buscar proximidade com Deus. A sua fé não vai ser aumentada, você não vai ver um milagre acontecer. Se você não buscar a presença de Deus. Se você tiver essa posição aqui de estar retardando, de estar atrasando a resposta de Deus às suas orações. Do jeito que Jesus curou aquela mulher, Jesus tem me curado, Jesus tem feito milagre na vida de muitas pessoas. É assim que Jesus faz. É isso que acontece quando a gente confia em Deus em qualquer situação, acima de qualquer coisa. Jesus, ele tem poder para curar e salvar qualquer um que necessita. O poder de Jesus Cristo não mudou. A vontade de Deus é que nós cremos. Que a gente possa crer em Jesus Cristo como Filho de Deus, como nosso único Salvador. E que a gente possa acreditar que Deus, ele é o Todo-Poderoso. O crer em Deus é ter uma fé inabalável. Em nome de Jesus. Amém, crianças? Vamos orar? Pai, muito obrigada por tudo que você tem feito, Pai. Por cada milagre que nós temos vivido. Muito obrigada pela vida dessas crianças, Senhor amado. Eu te peço em nome de Jesus, que essas crianças possam testemunhar, possam ter a fé aumentada, Pai. Elas possam ter experiências verdadeiras e reais com o Senhor. Elas não te conheçam de ouvir falar, mas que verdadeiramente elas possam, Senhor, te conhecer de intimidade, te conhecer cara a cara, face a face, reconhecer o teu poder, a tua grandeza, reconhecer o teu agir, reconhecer a tua presença junto delas todos os dias, Senhor. Muito obrigada por tudo que tens feito, em nome de Jesus. Amém. Amém. Crianças, beijo.